Shalom Adonai, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queria convidar para começar essa noite a que você abra a palavra de Deus no livro de Tiago. Tiago. Minha esposa teve a revelação do nome dessa mensagem. Qual foi o nome, esposa? Improvável, mas escolhido. O Senhor me convidou, através da minha esposa, a fazer uma série de ministrações que vai falar do improvável, mas escolhido. Eu sei que muitas pessoas hoje se olham exatamente dessa forma na igreja. É improvável que eu seja capaz, que eu tenha como fazer isso acontecer. Mas, na verdade, ele foi um escolhido. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa primeira ministração desse tema. E nós vamos usar por base o livro de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 20. Acharam? Tiago 2, 20. Perdão, a partir do 19, acho que começa um contexto melhor. Jéssica, por favor, liga. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obra é inútil. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obra, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti e pedir que o Senhor nos conduza na ministração da Tua palavra. Amém. Que o Teu Santo Espírito continue se movendo em nosso meio, como já tem sido até agora nesse culto. E eu quero pedir ao Senhor que continue abençoando as nossas noites, tanto quanto foram abençoadas até esse presente momento. Que o Senhor continue nos direcionando, nos guardando, nos abençoando ricamente. Nós repreendemos em nome de Jesus todo o intento do mal lançado contra a minha vida e contra a vida dessa igreja, para tentar atrapalhar, Pai. Nós apresentamos todo esse ambiente a Ti, todo esse envolto, todo esse lugar em que nos envolve, Pai. Que tudo seja protegido e guardado pelos Teus anjos, para que haja um fluir pleno da Tua vontade para as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, o que nós temos de improvável aqui? Primeiramente, esse texto é um texto bem interessante, porque ele fala de uma pessoa sui generis, fala de uma pessoa ímpar. E essa pessoa é o pai da fé. Só que no transcorrer desse texto, ele cita um outro nome. E que nome é esse? Ele cita o nome de Raabe. E a pergunta é: quem foi Raabe? Nós vamos trabalhar isso essa noite. Mas eu queria dar um passo atrás, antes de nós chegarmos em Raabe. É interessante quando a gente pega o livro de Josué e é um momento muito, mas muito especial. Por quê? Deus chamou o seu povo para viver uma nova experiência ao seu lado. E assim eles começaram, nós já trabalhamos isso há semanas atrás. Fato é, depois de todas aquelas experiências que eles tiveram com Deus, o que acontece? Eles se perdem. Se perdem por quê? Porque eles começam a olhar para as questões óbvias da vida. E aí eu pergunto a você, quantas vezes nós não fazemos exatamente isso? Não, ali
tem uma possibilidade, tem uma vaga de emprego, então eu não sou capaz, não vou ser eu escolhido porque tem gente mais capacitada do que eu. Não, ali tem a possibilidade de passar para aquela bolsa de estudo se você acertar 8. Ah, eu tirei 7,5, não tem como, porque nunca anularam questão, então não vão anular, nunca anularam nem vão anular. Eles são muito intransigentes com isso, a banca é soberana, então não tem mais chance. Quantas vezes nós mesmos fechamos as portas através das nossas palavras? Nós profetizamos contra nós. Não, é impossível isso acontecer, não vai, não tem como. Será que isso acontece só na casa de vocês, ou também assim, só na minha família, ou acontece com vocês também? Quantas vezes nós fazemos isso? Ah, mas e fulano? Não, fulano nunca vai se converter, porque ele já abraçou o capeta, só está esperando o capeta chamar a senha dele, porque ele é filho de Satanás. Aí depois a gente clama, e as coisas não estão acontecendo, a gente não consegue. E aquilo tudo está em cima de uma legalidade, de uma palavra de um servo do Deus Altíssimo. E às vezes esse servo foi você. Então a primeira coisa que eu começo nessa ministração é te convidando. Se você está assistindo por vídeo, dá uma pausa agora, bota o teu joelho no chão e começa a pedir perdão por quantas vezes tiver a memória, e até mesmo para aquelas que não vêm à memória, que você fez isso. Que você impediu o agir de Deus na tua vida e naqueles que estão à tua volta, porque você usou as tuas bocas, usou as tuas palavras, ou através da sua boca, para trazer situações de maldição. Amém, igreja? Amém. Se você está aqui comigo, eu quero convidar você a já fazendo isso na tua mente, e no final nós estaremos orando. Fato é, eles chegaram no momento diante da Terra Prometida, e foram enviados lá atrás na história, quantos príncipes como espias? 12 príncipes, 12 espias. E o que aconteceu no frigir dos ovos? Você que é estudante da Bíblia, é quase um estudante, um bacharel em teologia. 10 dos 12 chegaram e falaram, é impossível. Não tem como, é impossível, os caras são muito grandes, é muito edificado, é muito forte, não tem como. Deus abriu até o Mar Vermelho, mas matar aqueles gigantes ele não tem como. Meu Deus do céu. O cara abriu o Mar Vermelho, a gente viu o peixinho no aquário, igual no aquário. Você via ali o peixinho olhando para você. E que eu fui na casa do irmão aqui que tem um aquário, eu me senti o próprio Aquaman. Porque eu parei do lado do aquário comendo, eu tava comendo um negócio que ele tinha me dado um pedaço de bolo. Aí quando eu vi, tava os peixes tudo no vidro do aquário. Tem um aquário grandão, né? E aí eu andei pro lado e os peixes foram nadaram pro lado. Aí eu andei pro outro, os peixes começaram a nadar pro outro. Eu falei, o Aquaman, eu não sabia. Eu tenho a noção do Aquaman também. Aí depois ele, não é o bolo que tá na tua mão. Acabou a graça. Volto pros púlpitos. O fato é, eles tinham vivido experiências extraordinárias e agora, diante de uma nova dificuldade, eles permitem que as vozes que falaram ao ouvido deles saíssem pela sua boca. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque muitas vezes a coisa não começa pura e simplesmente na nossa mente. A coisa começa sendo soprada dos nossos ouvidos. E acreditem, tem espíritos específicos, especialistas nisso, em tentar soprar como se fosse uma goteira caindo, como se fosse aquela flecha fininha, tentando alcançar um espaço. Eu tive uma experiência, como um bom lutador, de fazer uma infiltração num dado momento. E quando o médico preparou aquilo tudo, eu falei assim, esse cara vai me matar, meu amigo. O cara puxou uma agulha que eu não sabia o tamanho que era, cara, aquilo. Eu comecei a suar, eu falei, se eu não mede minha pressão, não, que eu já tô nervoso só de ver a agulha. Ele, calma, vai dar tudo certo. Eu falei, que deu... E eu orando, né, Senhor, dá firmeza na mão desse homem. E aí comecei a clamar pela vida dele, né. Aí ele parou, olhou, mexeu minha perna para um lado, mexeu para o outro. E eu falei, meu Deus, esse cara vai... Aí quando o cara foi, ele falou assim, achei! Aí eu falei, por quê? Porque quando a perna estava dobrada, tinha um osso aqui, né, sai da frente daqui, e um osso aqui. E ele precisava, quando se faz a infiltração, pegar aquela agulha gigante e conseguir encaixar exatamente entre um osso e o outro. E tem uma posição específica que ele vai e entra lá dentro, para lá dentro ele jogar o remédio, para que seja eficaz. Glória a Deus, ele acertou o lugar certo e deu certo, mas... Naquele mesmo momento eu pensei que no mundo espiritual é exatamente assim. Às vezes o inimigo joga a seta, mas bate, pega e aí você está com o escudo. Mas quando você baixa um pouquinho o escudo, ele vai e
consegue jogar exatamente naquele pedacinho que está despreparado, que está desprevenido, que está desguarnecido. Então, muitas vezes, ele vai tentando, e vai dando errado, mas tem uma hora que dá certo. E aí você fala, o que fazer nessa hora? A agulha entrou, o veneno, nesse caso era o remédio, mas no caso do inimigo, o veneno foi jogado lá na tua mente. O que você faz com isso? Simples. Os pensamentos ruins podem vir contra nós. O que nós não podemos fazer é permitir que se faça ninho. Pássaros podem pousar na sua cabeça. O que eles não podem fazer é ninho. E eu sei que eu já contei isso diversas vezes. Se você puxar as 100 mensagens que nós temos no canal, você vê que eu já devo ter falado isso umas 4 vezes, mas eu vou contar de novo, porque é inusitado. Se alguém já viveu isso, bota no canal. Falando, pastor, isso é fácil, eu já vivi. Se um monte de gente botar que já viveu, para de contar. Mas até o presente momento, só eu vivi isso. Eu estava no Amazonas e um pássaro veio voando e pousou na minha cabeça. Eu estava de camuflado e ficou todo mundo em volta. Aí ele foi, olhou, estava com um bico de pato, né? Ele olhou, tipo assim... Que isso? Aí eu fiquei olhando para ele, olhando para mim, ele, isso não é uma árvore não, e ele decolou de novo, foi embora. Eu não pude impedir dele pousar na minha cabeça, mas se ele começasse a sair e voltar com gravetos eu ia falar assim, opa, chega, já foi engraçado até aqui, mas não, você não vai fazer ninho na minha cabeça. E ali aquilo tomou um sentido totalmente diferente, ele pode pousar, e ele olhou e falou assim, aqui não é meu lugar. E assim você precisa fazer com essas palavras demoníacas. Elas podem até vir em algum momento que elas encontraram aquele espacinho que estava ali da sua fragilidade, da sua fraqueza, da sua tristeza. Mas você não pode permitir que ele faça ninho. Pois bem, 10 deram contra, 2 deram a favor. Então Josué agora como líder já sabia uma estatística interessante, né? E parafraseando a Bíblia, fala-se o quê? Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O que Josué fez? Vamos mandar de novo espia. Só que agora vamos mandar quantos? Vamos mandar só 2, né? Porque 2 deu certo. Então escolheu 2 e enviou 2 para dentro de Jericó. E agora aqueles homens estão ali sondando, analisando, porque aqueles homens tinham certeza que eles iam achar um ponto de fraqueza para que ocorresse o ataque. E lá dentro eles tiveram algumas experiências maravilhosas. E aí, quando eu digo maravilhosas, entendam que nem todas elas foram boas. Porque existem algumas coisas ruins que acontecem na nossa vida que também são maravilhosas. Pastor, misericórdia. Vou repetir. Tem coisas que não são boas, que passam na nossa vida, que são maravilhosas. Eu posso perguntar para você, quem já passou por uma dificuldade que quando você passou por ela, você olhou e falou assim, uau, eu sou o cara. Uau, eu não imaginava. Que aí você saiu revestida de unção, saiu batizada com o Espírito Santo, saiu com uma cura sobre a tua vida, agora com um dom de cura para você orar por outras pessoas que já viveu isso. Que de repente você perdeu aquele emprego que você sonhava, era maravilhoso aos teus olhos, e de repente você passou um período desempregado, e aí você buscou ao Senhor e teve experiências espirituais extraordinárias, mas quando veio o outro emprego, você nem lembra mais daquele que passou, porque aquilo que você tinha por referência por bênção era nada. Pois bem, aqueles 2 espias estavam dentro de Jericó. E eles estavam ali, e eles andando, e eles curtindo, eles andando nos lugares como se eles fossem nativos, como se eles fossem locais. E nessa situação eles começaram a ouvir coisas. Uma coisa que eu falo sobre essa história, desses 2 vigias dentro de Jericó, é aonde eles estavam. Porque o texto vai falar que eles estavam junto a uma mulher. E essa mulher se chamava Raabe. E alguns historiadores vão pegar e tentar trazer uma explicação sobre a profissão dessa mulher. Tentando dizer que ela era uma dona de estalagem. Porque eles se hospedaram na casa dela, então esse texto aqui, que se você pegar o hindu misturado com o egípcio, traduzindo para o chinês, lá perto do Nepal, aí você vai chegar a dona de taverna, porque tem que ter muita vontade de conseguir construir isso. O fato é, poucos historiadores defendem isso, mas você vai entender por que eles defendem isso.
Porque algumas pessoas não entendem o que é sobrenatural. Então, quem não entende o sobrenatural precisa achar respostas racionais. Questões lógicas, para que não seja maculada a história. Mas você vai entender por que isso. Mas os grandes estudiosos, a grande maioria dos estudiosos, defende claramente. Porque se você ler a Bíblia toda, você vai ver em outros momentos, inclusive no Novo Testamento, falando sobre essa mulher e a sua profissão. E não era dona de estalagem. Ela era meretriz. Ela era prostituta. Isso é fato. E aqueles homens estão na casa dessa mulher e, de repente, há um burburinho na cidade que existiam espiões envolvidos e aí começam a caça dos espiões. Agora você pergunta, por que eles sabiam que tinham espiões? Porque eles tinham sido soprados no ouvido. E aí, de novo, vem as vozes que vêm. E agora eles estão à caça daqueles homens. Mas você pergunta, por que eles estão à caça de espiões? Porque Israel já batia a porta. E agora vem uma grande reflexão para mim e para você. Israel batia a porta. E eu pergunto, Deus é um Deus mau? É a pergunta que alguns falam, não, Deus era um Deus do Antigo Testamento, era um Deus déspota, era um Deus mau, um Deus sangrento. Jesus não, Jesus é outra parada, é outra pegada, é outra vibe, entendeu? Jesus é quase no Bob Marley, entendeu? É outra situação, é na parafina, pegando a brisa do mar. Não é à toa que ele se mudou lá quando ele saiu de Nazaré, ele foi pra onde? Jesus foi pra onde? Jesus, cavalo era muito rápido, ele andava de jumento, pra parada ser mais light, mais suave, né? Tanto que ele foi pra beira da praia, Jesus foi morar na beira da praia. Você sabe que ele saiu de Jericó para uma região praiana. Se fosse no Brasil, ele devia morar no Rio de Janeiro. Eu imagino Jesus no Rio de Janeiro. Bahia. Meu Deus, Bahia. O outro falou, não, Bahia. Deixa eu calar minha boca. Voltando aqui, que tem baiano que assiste o canal. Né? Deus abençoe os meus baianos que assistem as ministrações. Inclusive, nesse momento eu te digo, né, os meus baianos estão com o coração apreensivo e nós estamos clamando para que um milagre aconteça. Amém. Eles sabem do que nós estamos falando. Oramos dessa madrugada e vamos continuar orando, porque eu creio que a resposta final vem do Senhor. Mas lembre-se, a resposta final vem dele. Às vezes não é a resposta que a gente quer ouvir, mas a resposta final vem dele, vem do Senhor. Amém? E é isso que nós fazemos. Nós clamamos como igreja para que os empecilhos sejam tirados, para que a resposta final seja única e exclusivamente dele. Nem um grau para a esquerda, nem para a direita. Seja exatamente o que ele quer nas nossas vidas. Amém, igreja? Pois bem, aqueles dois homens estão ali e existiu burburinho. E aí pergunto, Deus é mau ou Deus não é mau? Por que o burburinho já estava correndo dentro da cidade? Porque ele já tinham ouvido falar das proezas do Deus de Israel. E essa é a grande questão que eu quero trazer para vocês essa noite. O nosso Deus é um Deus de oportunidades. É um Deus de recomeço de histórias. E muitas pessoas acabam negligenciando esse chamado de uma forma o quê? Recorrente. Não, Deus está te chamando uma próxima vez. Deus está abrindo uma oportunidade. Numa próxima vez, Deus te deu esse livramento. Ok, amém, obrigado, Pai. Mas numa próxima vez, eu me envolvo. Numa próxima vez, eu começo a te seguir. Vocês já viram isso? Já viram? Tem histórias para contar, a gente pode parar depois que acabar o culto. Agora vamos sentar aqui e vamos falar, né, sobre as histórias que nós temos sobre isso. De pessoas que passaram por milagres maravilhosos, mas na hora do vamos ver, não, quer Jesus? Não, não. Eu estou muito feliz com o milagre que ele me deu, mas de uma próxima vez, quem sabe, ou de uma cura maravilhosa. Uau, eu estou muito feliz, eu sei que nenhum médico conseguiu, mas esse Deus é maneiro, hein? Mas quem sabe depois, e eu lembro um que falou comigo recentemente, não, eu tenho certeza que por tudo que eu estou passando na minha vida, vai ter um momento, quando eu for mais velho, que só vai me restar ele mesmo. Aí eu parei e olhei. Você é baba. Eu falei, Jesus, que fala ou não fala? Me dá paciência aí. Quando estiver no leito de morte, quando eu já tiver cabelo branco, mas agora eu quero viver a minha vida louca, de uma forma desesperada. Eu quero curtir a minha infância e depois eu dou a minha velhice para ele. É isso? Com certeza não. O fato é, aqueles homens já conheciam o Deus de Israel.
Eles já sabiam as maravilhas que ele fazia. Eles já sabiam que descia alimento do céu. Eles já sabiam da coluna de nuvem que protegia eles e do coluna de fogo que protegia eles à noite, tirava os animais peçonhentos da volta dele. Eles já sabiam, porque agora eles viram o Jordão abrir diante deles. E eles passaram a pé seco, então eles já, cada vez mais, as informações chegavam, estava mais perto. E esse Deus chegava e falava o quê? Eu estou chegando para destruir todos vocês? Era isso que Deus queria? É isso que algumas pessoas não conseguem entender, abstrair. Deus não queria a morte de ninguém, não queria a desgraça de ninguém. O que ele queria era soberania. O que ele queria era um coração entregue a ele. O que ele queria era um recomeço de história. Era isso que ele queria. E ele foi dando tempo após tempo para que todas aquelas nações se arrependessem dos seus maus caminhos e adorassem somente a ele. Era isso que estava em voga. E muitas pessoas não entendem. E falam, não, esse Deus é um Deus mau. Mas Jesus é paz e amor. E é por isso que eu estou aqui agora. Porque com ele tudo pode, com ele está tranquilo, com ele está tudo liberado. Porque ele é amor. Só que parece que está escrito na Bíblia também que ele é fogo consumidor. Mas isso aí é uma outra parece. Fica aí fica aqui o asterisco aqui, ó. Ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Então aqueles homens estão passando pelas oportunidades do tempo. O tempo estava sendo dado a eles para que eles se arrependessem e recomeçassem a sua história. E muitas vezes o Senhor está fazendo exatamente isso comigo e com você. O Senhor está nos dando tempo, com paciência, para que a gente acorde. Para que a gente pare de brincar com a obra dele. Para que a gente pare de brincar com o nome dele. Para que a gente pare de brincar com o amor dele. Pare de brincar com a graça dele. Porque tem muita gente nos dias atuais que não entende muito bem o que é esse negócio de graça. O nosso Deus era um Deus bondoso. E alguns interpretaram errado. Oportunidades em cima de oportunidades estavam acontecendo. Inclusive na tomada de Jericó. Que é amor maior. Que é amor maior do que as 7 voltas. Você quer amor maior? Quer demônio? Não, eles estavam num cerco militando. Não, calma aí, cara. Olha para um outro prisma. Eles ficaram trancados, parados. 7 dias. 7 dias de oportunidades de arrependimento, de rendição. Só que não era rendição para uma nação, era rendição para um Deus. Era isso que ele estava em voga. Mas a soberba e a arrogância deles de pensar, o meu muro é intransponível. Meu Deus do céu. E agora o Espírito Santo me faz pensar quantos jovens pensam assim. O meu muro é intransponível, eu sou blindado. Nada me acontece. Uau, meu Deus, não sabe de nada. Não sabem realmente de nada. Os riscos que nós corremos diuturnamente. E a misericórdia do Senhor que muitas vezes não permite que nós venhamos a ser consumidos. Eu agradeço a Deus pelo amor e a misericórdia dele. Mas de novo eu falo, não brinque com o tempo, porque ele é cruel. Amém? As 7 voltas, 7 dias, 7 oportunidades. Depois de tudo que eles já ouviram falar, agora o inimigo, que na verdade era o Redentor, era o Libertador, estava na sua porta. Agora não era mais eu ouvir falar, agora eles estão aqui. E de novo eu repito, se eles chegam e fazem um arrependimento coletivo, se eles começam a clamar ao Deus de Israel, o que ele ia falar? Para agora esse ataque. Junte-se aos seus novos irmãos, vamos recomeçar uma nova história. Mas eles não aceitaram isso. Mas eu precisei ir à frente na história para poder voltar. Porque Deus falou dessa cidade que está diante de vocês, com esse muro que humanamente é intransponível, eu vou derrubar diante dos seus olhos para mostrar que eu sou Deus. E vocês vão entrar e eu quero que vocês matem todos que estão aí dentro. Porque eu sou um déspota? Não, porque a oportunidade foi dada a eles para se arrependerem dos cultos pagãos que eles faziam, das atrocidades que eles faziam. Mas eles não se arrependeram. Então, por causa disso, eu quero que destruam todos, vírgula, com exceção de... E aí vem a beleza dessa história. A Bíblia vai falar, quando você junta os capítulos, que aquela meretriz que estava ali ouviu falar.
E sabe o que é interessante? Ela não só ouviu falar, ela fez uma introspecção sobre quem era ela. Qual era o estado dela? Quais eram as expectativas dela? Quais eram os sonhos dela? E qual era a realidade que estava diante dos seus olhos? Sabe, eu não sei se você já passou por isso alguma vez, mas eu já passei. De você escutar 1 milhão de coisas e você parar num dado momento, sentar, olhar aquilo, permitir que aquilo passe como um filme diante de você e falar assim, o que eu decido fazer da minha vida? Eu decido me apropriar de todas as palavras que foram trazidas contra mim e falar, isso aqui é uma verdade absoluta e eu vou andar nessa direção aqui, eu vou aceitar isso como verdade e pronto, tá falido. Ou eu vou pegar todas essas palavras e falar assim, Deus Todo-Poderoso, está aqui, como uma carta de afronta de Senaqueribe, eu apresento diante de ti. Tudo que falaram de mim, tudo que falaram que não ia dar certo, eu apresento como uma carta de afronta. Os meus inimigos declararam que eu sou isso, mas eu não aceito mais. Sabe, Raabe nos deu uma grande lição. Mas essa mulher que viveu o improvável, que viveu o impossível. Mas ela parou e olhou. Quem é esse Deus que eles tanto estão falando? Primeiramente, é um Deus que liberta da escravidão. Porque não é assim que começa a história, para quem está de fora? Existia um povo cativo no Egito, que nunca ia experimentar um novo e de repente esse Deus se manifestou e libertou ele da escravidão. E aí ela olha para ela e fala, eu sou uma escrava do pecado. Mas não termina aí, porque eles tiram e levam eles para uma outra situação. Traduzindo, ele muda a história. Porque eles viviam num lugar de cativeiro. E aí é uma reflexão muito grande, porque algumas pessoas são libertas por Jesus, mas continuam vivendo num lugar de cativeiro. Meu Deus, meu Deus. Tem gente que é liberta, tá quebrado o grilhão, pronto, pode andar. Mas ele continua vivendo ali, no cativeiro. Vocês conhecem alguém que vive assim? Onde você chega e fala, vem pra cá agora, vem, vamos. Não, sabe como é que é? Eu não sei se eu não tenho mais idade para voar. Não, já machucou demais, as minhas asas estão todas feridas. Não tem mais como. Um dia, tiraram até aquela pena que dá sustentação, então agora eu posso bater asa, não vai dar certo. Pô, mas esse negócio que cresceu aí, não é uma pena nova de sustentação. Não, você não entende. Quando você está no meio do evangelismo com uma pessoa e ela começa, você não entende, putz, para, pede um café, porque ali já era, meu amigo. Ela já se fechou psicologicamente para tudo que você vai falar. Ou vocês têm histórias diferentes dessa? Porque normalmente, quando eu como pastor, ou como analista mesmo, estou ali no meio de uma construção com a pessoa, e ela fala, você não entende. Eita, eu só não faço igual o Freud de botar o cachimbo na boca, né? Mas eu pego ali um copo de café ali, uma água, e começo a beber, tipo assim, agora ela vai discorrer o rosário dela, de justificativas, que ela sabe que são mentiras, que ela inventa, mas que são muito reais. Conseguem entender isso? É um mundo de Bob, é um mundo ilusório que está diante dos olhos dela, mas ela coloca aquilo como sendo uma verdade absoluta. Ela constrói prédios e tudo, ela vê até o emboço, alguém fazendo o emboço do prédio. Que são muros de barreira que só ela coloca. Porque os verdadeiros muros, como a muralha de Jericó, o Senhor já destruiu. Mas uma coisa muito fantástica nesse texto é que o Senhor fala, eu derrubo as muralhas, vocês tomam a cidade. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar você, primeiro, a romper com a covardia. Segundo, romper com a preguiça. Porque se estão pregando um evangelho diferente para vocês aí fora, me desculpe dizer, cuidado, faça como os bereanos, procure na Bíblia para ver se tem fundamento. Porque tem muita gente falando, não se preocupa não, que Deus está destruindo o muro, está te transpondo, está derrubando teus inimigos. Vem cá, isso aqui que eu saiba é feitiçaria. Na feitiçaria que eles falam, mata o seu inimigo, traga o seu esposo, é só você botar aqui um dinheiro que eu faço tudo. Você ficar só em casa esperando.
A gente não está fazendo feitiçaria gospel, eu preciso te ensinar a verdade. E a verdade liberta. Mas a verdade faz com que você também tome as suas decisões, tome as suas atitudes, para que as coisas possam ser extraordinárias na sua vida. Ele coopera conosco. Ele coopera conosco. Amém? Eu mereci um amém. Ele coopera conosco. E essa mensagem e esse texto mostra exatamente isso. Vocês vão andar, mas eu vou ficar meio cansado. Anda em silêncio, no momento certo. Grita, e aí vocês vão ver o milagre. E aí depois do milagre, Senhor? Ah, meu amigo, quem está com espada já vai na frente. Quem estava com a espada desembainhada é para dar tempo de desembainhar. Porque aí vocês vão entrar em guerra para conquistar o que é de vocês e para fazer a minha ordem se cumprir. Muita gente não entende. Ah, não, mas Jesus é tudo diferente. Será que é tudo diferente? E quando ele diz, galera, deixa eu dizer aqui um negócio, Jesus no Rio de Janeiro, aí galera, praia ali de Ipanema, churrasquinho de peixe na praia, ô Jesus. Galera, vou dizer uma palavra para vocês aqui, qual é? Aí, tem bom ânimo aí, tem de bom ânimo aí que vai dar certo. Como assim, Jesus? Tem de bom ânimo? Estamos tudo aqui, tá tudo beleza, tudo Não, tá tudo agora, mas eu vou partir, vou voltar, vou preparar a morada, vai aquele negócio, tá aquela parada na casa de pedra, vou juntar pedra, vai dar tudo certo, vou encontrar vocês de novo. Mas tem de bom ânimo. Meu amigo, se ele está dizendo isso, é porque existiriam combates, existiriam guerras para a gente combater. Mas ele fala, não se preocupe, porque em Cristo vocês são mais do que vencedores. Então essa é a grande questão. Nós não precisamos ter medo das adversidades que se apresentam. Nós precisamos ter posicionamento. Porque quando nós nos posicionamos da maneira certa, nos posicionamos com a pessoa certa, pela fé, nós já somos mais do que vencedores. E é isso que nós não podemos permitir, que vozes nos levem a caminhos contrários, de dúvida. Então, a adversidade pode vir, você fala, eu, em nome de Jesus, já declaro que eu sou vencedor nessa adversidade. Eu declaro em nome de Jesus que já está amarrado esses demônios que se levantaram contra mim e contra a minha família. E eu declaro posse, libertação, transformação, resgate, em nome de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Sabe, essa igreja aqui, meu Deus do céu, se você tem problema de fertilidade, vem aqui assistir um culto conosco, vem para essa igreja, porque o negócio está jorrando aqui, a vida. Aleluia. Eu lembrei a Mila dando testemunho no chá dela, falei assim, não, minha igreja é pequenininha, tal, mas metade da igreja está grávida. Eu ri demais quando vi aquilo. Então, como eu falei, até quem é ligado, fica ligado, porque a unção está passando aí, que tá uma beleza. Aleluia, glória a Deus. E cada um que se cuide. Então, voltando. Nós temos as guerras a serem vencidas. Israel tinha uma guerra a ser vencida, mas eles foram obedientes. Do lado de dentro tinha um povo de dura cerviz, que teve muitas opções, mas o fato é, e Raabe? Raabe acreditou. Raabe ouviu. Raabe entendeu quem era o Deus libertador, que mudava histórias, que mudava o rumo. E mais, era um Deus que, quando necessário, fazia milagres. Então, quando ela se via na situação que ela estava, eu olhava assim, cara, esse aqui é o Deus de Israel. Esses são os deuses que eu sirvo, que eu e a minha nação servimos. Cara, olha o que ele está fazendo com eles. Eles eram escravos. Ele transformou plenamente a história da vida desses homens e mulheres, porque acreditaram nele de todo o seu coração. Porque a essa altura, ela também já sabia através dos espias que tiveram alguns que chegaram a acreditar, mas na sequência duvidaram. Então ela conseguiu ler o livro inteiro. Ela sabia o que era começar bem e aonde houve a derrota da primeira geração, e agora o que estava dando certo na segunda geração. Então, traduzindo, ela nem foi enganada. Ela já pegou, já lá na frente, já sabe a primeira, a segunda, a terceira temporada, já maratonou, já. Naqueles dias que os espias estiveram com ela, já fez algo maratona da história do povo de Israel. E ela falou, não, eu tomo uma decisão. Eu quero servir esse Deus. E aí, como ela, sozinha, tomou essa decisão, houve uma promessa sobre a vida dela. Que você e a tua casa não serão tocadas em meio à destruição que está iminente.
Sabe, eu quero agradecer a Deus por fazer parte de uma igreja pentecostal. Porque diante de uma palavra profética dessa, não somente uma leitura, você glorifica o Senhor e exalta. Porque nem a casa dela, nem a sua casa, nem ela e nem você serão tocadas pelas adversidades que estão por vir. Porque o Deus Todo-Poderoso tem nos protegido, tem nos guardado, porque nós temos buscado a Ele em integridade, com fidelidade, com retidão, sabendo e declarando que só Ele é Deus e fora dele não há Salvador. E foi isso que essa mulher fez. E as promessas plenamente se cumpriram, porque a cidade foi assolada, mas elas foram retiradas. Eles foram retirados. Ele quem? Ela e todos aqueles que acreditaram na palavra profética que ela declarou. Porque ela falou, a minha casa não vai ser tocada. E quem acreditar e ficar comigo aqui, vai poder experimentar do milagre. Sabe, tem vezes, algumas pessoas que nem tiveram plenamente a experiência com Cristo, mas são pessoas sábias. E falam, não, já vivi muita coisa desse mundão, eu vou ficar por aqui, eu vou ficar perto, vou ficar perto dos crentes aqui, eu não vou ficar longe, não vai ser chacota não. O que vocês estão falando eu vou dar atenção, eu vou dar ouvido. Vocês já viram isso? São chamados aqueles amigos do Evangelho. E o fato é, aquela casa se salvou por causa disso, porque ela lançou a palavra profética e eles acreditaram. Eu não sei se eles tiveram, naquele momento, uma experiência plena com o Senhor. A Bíblia não me dá esse subsídio. O fato é, ela teve. E por ela ter, ela conseguiu ainda trazer salvação. Ou melhor, ela conseguiu trazer uma segunda oportunidade para a sua família. Porque aí nós refletimos. Eles não morreram ali. E muita gente acha que um dos maiores problemas que nós podemos passar está relacionado à questão da morte física. Mas o que eles tiveram, na verdade, foi uma segunda oportunidade. E eu termino essa ministração falando para você. O que mais Raabe viu de interessante? Ela viu nesse Deus um Deus que perdoa o seu passado. Mas o mais interessante é que esse Deus perdoa o seu passado, mas ele não apaga esse passado. Aí alguém pode falar assim, esse Deus é um Deus sádico? Ele te perdoa, mas é o quê? Para ficar jogando na tua cara? Não. Ele não apaga o seu passado para que você, em meio a tantas opções que se apresentam diante da sua vida, não corra o risco de, tendo o seu passado apagado, distraidamente, voltar a caminhar naquela direção que um dia tanto te feriu. Então é por isso que o Senhor não apaga o teu passado, para você não cometer os mesmos erros que já cometeu. E mais, porque você vendo aquele caminho, quando você vê pessoas começando a trilhar por... Quando você vê pessoas, você pode chegar e falar, ei, por favor, não vá. Não vá por aí. Não, mas é um caminho bonito, é um caminho assim. Não. Esse começo realmente é muito belo, é muito gostoso, mas você não tem ideia do que te espera daqui para frente. Quem é você para falar? Alguém que já veio de lá. E é por isso que esse Deus, de uma forma tão linda, e alguns, de novo, eu falo, não conseguem entender isso. Mas por que Deus não faz uma lobotomia, apaga tudo? Não. É para você poder ajudar outros. Não é por maldade contigo. Pelo contrário, é por amor. Sabe, a minha esposa conta uma história de que quando ela era bem pequenininha, um dia a mãe dela limpando o fogão. Hoje eu vou dormir no sofá. Ela limpando o fogão. A chapinha ali do fogo, cai o leite. Que leite é hoje em dia esse pessoal não sabe mais o que é isso, né? O pessoal bota um leite que é misturado com água, mais um monte de componentes químicos, no micro-ondas, deixa lá 5 minutos, sai e ele está quente, borbulhando e quente. Mas antigamente, as pessoas que viveram no meu milênio, não sei se algum de vocês vai lembrar disso, que você pegava o saquinho de leite, e aí quando você rasgava, você chegava a escutar o barulho da vaca ainda ruminando, né, de tão leite que era mesmo. E aí você pegava aquele leite e botava no... Você ia virando do saquinho na leiteira. E aí você acendia o fogo. E era um negócio tão espiritual, tão forte,
Que aí, porque era tão da vaca de verdade que falavam que podia vir alguma coisa com a vaca, tinha que ferver aquilo ali para beber. Né? O que os antigos lá do milênio anterior falavam, né? Não bebe direto do saquinho, não, tem que ferver. Aí você ia ferver, mas aquilo era uma armadilha de Satanás, não é possível. Porque você botava ali, você virava, você ligava o fogo, a panela tá frio, o leite tá gelado, você começava a virar. Se alguém falasse, fulano, você virasse, ele já derramava, ele fervia. Quem já passou por isso aqui? O leite, você ficava ali, 5 minutos olhando para a panela. Quando você olhava para o chão, o cachorro falava, ele derramava, já fervia tudo e virava no fogão. Aí tu, putz, era só olhar para o lado que ele fervia. Quem já passou por isso aqui pelo menos uma dúzia de vezes? Meu Deus do céu, cara. O fato é, uma dessas vezes a mãe dela passando por essas artimanhas espirituais, né? Que ela virou e o leite virou tudo meu fogão. E ela foi tirar a chapinha suja de leite. E aquela chapinha, quando ela foi tirando do fogão para pia, escorregou do pano que ela estava. E eis que essa chapinha caiu no chão. E quem muito prestativa engatinhava ao lado do fogão? A minha adorável esposa. E aí o que ela fez? Ela foi pegar a chapinha para entregar para a mãe. E eu não preciso dizer que ela ficou com uma grande marca de queimadura na mão. Sabe? As marcas da mãozinha dela até saíram. Eu não vou falar que você não limpa o fogão por causa disso, porque tá gravando, eu não vou fazer isso. As pessoas estavam chorando. O fogão tá limpo, né? Não vou fazer isso não, porque as pessoas choram, riem. Essa mensagem é complicada. Tem gente rindo, tem gente chorando. É difícil. Mas vamos lá, vamos tentar aqui. Né? Pô, ela limpa o fogão sim, tá? Essa voz que veio aqui, fala que ela não limpa o fogão. Tá repreendido, em nome de Jesus. O fato é, ela tem muito mais... Ô, mistério. Aí, ó, saí pelo lado certo, hein, Kleber? Anota aí. Ela tem muito mais atenção com questões quentes. O inimigo pensou que ia ser andar, vou dormir na cama hoje, hein? O fogão tá limpo, pode ir lá dentro ver, que tá limpinho. A filha rindo ali, ó. O fato é, ela não permitiu que aquele trauma impedisse ela de fazer o que precisava ser feito. É lógico que quando ela olha, não hoje em dia, que eu disse que o leite hoje em dia não se ferve mais, mas quando a gente ainda fervia leite no começo do casamento, ela olhava e falava assim, não vou tirar o olho, porque eu sei o que acontece. Primeiro que ele vai derramar, é só virar o olho que ele vai derramar, mas segundo, eu não quero ver a chapinha suja, porque eu não quero ter o risco de passar por aquilo. Você está entendendo o mistério? Aleluia. E é isso que o Espírito de Deus me move a te dizer, através dessa bela história. Ele permite, às vezes, que algumas marcas fiquem, para que você não passe de novo por isso. Então, essa marca é por amor. Eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus que ama. E ama de uma forma extraordinária, que pegou essa mulher, essa meretriz, que se rendeu a Ele. E falou, você está livre, você está liberta, você está salva. Você está salva. Você está plenamente salva. E aquela mulher foi levada para o arraial de Israel. E a guerra continuou, mas o fato é, quando tudo aquilo acabou, aquela mulher foi celebrada. Porque viram que primeiramente ela teve fé no Deus de Israel, mas a segunda coisa, conforme o texto fala, aconteceu. Ela não somente acreditou, mas ela agiu em direção ao que ela acreditava. Porque ela falou, eu tanto acredito que esse Deus pode me libertar e libertar essa cidade, e libertar todos nós, que eu vou dar uma rota de fuga para os seus espias, para que vocês possam voltar para o seu povo e falar tudo que Deus mandou com que vocês viessem aqui fazer. Eu não sou uma mulher de guerra, mas o Espírito de Deus está movendo, que Ele colocou vocês na minha vida para que eu pudesse ser bênção. Mas eu posso dizer uma coisa, se alguém soubesse que ela fez aquilo, o que poderia acontecer com ela? A morte por traição. Sabe, hoje em dia as pessoas querem aceitar Cristo, não querem perder nada, não querem correr o risco de nada, porque falam que com Jesus é totalmente diferente. Uau! Ele, que deu a vida por nós, sangrou até a última gota, apanhou, foi cuspido, foi humilhado, barbarizado, sendo inocente, por mim e por você. Mas tem gente que não quer,
correr nenhuma grama de risco por Jesus. E às vezes, não é a tua vida que está em risco, não. Às vezes é a tua reputação, às vezes é teu canal no YouTube. Meu Deus! Às vezes é a tua página no Instagram. Que você não tem coragem de botar um versículo. Você faz de tudo. Você só não bota um versículo lá, para não macular a imagem. Porque eu não sei o que meus seguidores vão pensar. Raabe arriscou a vida dela por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor a Deus. Cristo? Mas eu vou te dizer que foi por amor a Cristo, sim. Porque aquela mulher foi recebida no arraial de Israel. Mas eu preciso lembrar você que o que ela era? Não era uma dona de estalagem. Ela era uma meretriz, ela era uma prostituta. Mas agora ela era uma mulher com honra. Uma mulher olhada de uma forma diferenciada por uma nação, porque foi a única sobrevivente junto com a sua família. E sabe o que a história diz? A história nos diz uma coisa extraordinária. Que ela casou com alguém de uma linhagem real. Ela casou com um dos príncipes. E aí quando você pega Mateus capítulo 1, e você vai ver a genealogia de Jesus. Tem vários nomes ali, mas no meio daqueles nomes você vê um nome especial. E esse nome é o nome de Raabe. E alguns poucos estudiosos tentam dizer que aquela ali era uma outra Raabe, traduzindo eles tentam, de qualquer forma, tirar o que é impossível, improvável, diante dos nossos olhos. Não é essa Raabe, não pode ser. Porque o nosso Deus é puro, ele não iria fazer isso. Mas sim, é essa Raabe, que não era dona de estalagem, que está exatamente aí em Mateus capítulo 1. E vai dizer que na linhagem dela veio Boaz. E logo na sequência, na linhagem dela veio o rei Davi. Essa mulher foi marcada na história da igreja. Só que se você continuar as linhagens, você vai ver que vindo da linhagem de uma meretriz transformada, liberta, curada, salva, redimida, lavada, que passou por um goel. Essa mulher está na linhagem do Senhor Jesus. Eu não sei quem é você e o que você fez da sua vida. Eu não sei o quanto você se acusa pela sua história, mas eu quero convidar você que um desses improváveis, um desses impossíveis está diante dos seus olhos essa noite. Essa história é a história de Raabe. E eu quero te convidar a refletir. Será que você é tão pecador quanto ela? Será que a tua história é tão suja quanto a dela? Acredite que o nosso Deus quer usar você, cada um de você, de uma forma extraordinária, indiferente do que você fez no passado, indiferente que o inimigo tenta lembrar da sua história. O que ele quer é só entrega plena, confiança nele, e o mais ele fará. Eu quero orar por você. Curva a sua cabeça em nome de Jesus.